Gente, hoje a nossa... Pode se sentar. Hoje a nossa prova ela não está difícil. Ela tá igual, mais ou menos igual à última. Ela está mais ou menos. Eu estava pensando, eu vou perguntar para vocês. Vocês preferem que eu faça o resumo em cima da prova ou em cima da apostila? Amém? É, eu sei que o conteúdo a respeito da Trindade ele é grande, ele é complexo. Eu sei que a maioria de vocês não tem muito costume com a linguagem teológica diária, né? É uma coisa comum. Então, eu vou tentar facilitar esse resumo para vocês e deixar um pouco mais fácil. Vai ser um resumo relâmpago igual da última prova, beleza? Então, quem pegar, pegou, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus ele é uma unidade. Deus ele não se move sozinho. Então, quando a gente fala a respeito da Trindade, a gente precisa buscar o atributo da unidade de Deus, onde Deus, ele é comunidade de Deus. Amém? Deus, ele é comunidade de Deus. Deus, ele é o conceito clássico de Trindade é um único Deus, mas em três pessoas distintas. E isso ocorre desde antes da criação do mundo. Igual a gente falou aqui uma vez, a história ela não começa só em Gênesis 1, mas o prólogo do prólogo seria João 1 e aí depois Gênesis 1. Se a gente pegar em cronologia de fatos, né? Onde só havia Pai, Filho e Espírito Santo, os três juntos e os três cooperam um com o outro para que todas as coisas possam avançar e começar. E um lugar que a gente pode ver a Trindade agindo é no livro de Gênesis. Por exemplo, Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Você pode traduzir isso como, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Então, quando a gente chama Deus de Elohim, é como se eu estivesse falando que Deus, na sua pluralidade, criou os céus e a terra. Ou seja, a Trindade presente criou todas as coisas que existem. Deus não fez nada sozinho. Deus ele é uma família consigo mesmo. E a gente vê essa questão dos atributos de Deus de forma clara na pessoa de Jesus. Porque Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Então, tudo que Jesus sentia eram expressões do Pai. Tudo que Jesus pensava eram expressões do pensamento que estava no Pai. Então, a paternidade de Deus, a figura do Pai, você vê plenamente na pessoa do Filho. O Filho que é 100% homem e 100% Deus. Não há variação entre a humanidade e a divindade de Jesus. Jesus é plenamente uma coisa e plenamente a outra coisa. Por isso que ele é o sacrifício perfeito para consumar e remir os nossos pecados. Certo? Então, Tiago, põe aquela figurinha da Trindade para mim, fazendo favor. Ah, valeu. É... Então, o conceito clássico de Trindade é esse daí, onde a gente vê as três pessoas distintas, né? O Pai não é o Filho, não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, não é o Espírito. O Espírito é a mesma coisa, ele não é o Pai nem o Filho. Mas os três formam, os três são um único Deus. Eu vou dar um pulinho aí para frente. A gente vai ter duas heresias. Tiago, coloca para mim a outra figura, por favor. Duas heresias que está na apostila. Na verdade, tem várias apostilas, várias heresias sobre a Trindade. Uma que a gente deixou de falar, mas eu vou só ressaltar ela, é uma que chama arianismo. O arianismo ele nega basicamente a divindade do Filho de Deus. Só que é um homem chamado Ario, ele veio e ele falou assim, olha, Jesus ele não é Deus, ele só é homem. E aí a igreja se reuniu, fez um concílio chamado Concílio Constantinopolitano, onde surgiu o Credo Niceno.
a doutrina da Trindade ela se estabeleceu quando veio outra coisa chamada credo apostólico. Mas isso aqui vai ser importante para a gente desdobrar a heresia do triteísmo. Eu vou falar do triteísmo primeiro, depois eu falo do modalismo, beleza? Então vamos lá. Quem já foi em igreja católica já deve ter ouvido parte dessa oração. Como oração, na verdade. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus. Se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Então, o que é triteísmo? Triteísmo é uma heresia que surgiu na história da igreja que fala que Deus são três pessoas diferentes, ou seja, são três divindades diferentes que não têm unidade entre si e que não são consubstanciais. O que é uma coisa consubstancial? É uma coisa que é feita da mesma substância, que reflete o mesmo caráter, a mesma unidade, o mesmo desejo, o mesmo propósito. Então, o triteísmo, o ponto principal dele é que ele vai negar essa consubstância. O triteísmo vai dizer, olha, tem três deuses diferentes. Um chama Pai, o outro Deus chama Filho, o outro Deus chama Espírito Santo. Só que eles não compartilham seus atributos. Eles são deuses e os cristãos, eles que dizem crer em um só Deus, são mentirosos. Porque se eles dizem que crê no único Deus, eles precisam ser diferentes. Mas a questão o cerne do cristianismo é que Pai, Filho e Espírito Santo sempre, de eternidade a eternidade. Como a gente leu o texto de Colossenses 15, na verdade a gente não leu, eu falei, o Filho ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível, ela tem essa característica da consubstancialidade, que é compartilhar o mesmo desejo, mesma intenção, mesmo caráter, mesma formação. O Filho, ele nunca foi criado. Jesus já existia antes da fundação de todas as coisas. Jesus ele foi gerado por Deus. Ele não foi criado. São duas coisas diferentes. E o modalismo, vocês estão entendendo? E o modalismo, ele vai dizer que Deus ele se manifestou em modos diferentes. Você já deve ter ouvido falar por aí o exemplo da água, né? Que é normalmente usado aí na internet e é um exemplo muito errado. É tipo assim, a água tem três estados, sólido, líquido e gasoso. E as pessoas vão pegar o estado da água para comparar com Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso é errado. Por quê? A água ela não é sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. Ela precisa sofrer variações para entrar em determinados estados. Deus ele é Pai, Filho e Espírito ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Então, a heresia do modalismo normalmente também vai falar assim, olha, antigamente Deus ele se manifestou como Pai. Então, quando chegou na dispensação da graça, Deus se transformou no Filho. Quando chegou na dispensação dos nossos dias, Deus se transformou no Espírito Santo. Só que, não, esse Deus é um Deus camaleão. Um exemplo que a gente pode usar, quem já viu o desenho do Máscara? Ele coloca a máscara, ele vira um furacãozinho, e aí ele muda de roupa, não é? E aí ele vira outro furacãozinho de novo para ficar trocando a sua aparência como personagem. E Deus ele não age dessa forma. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre coexistiram juntamente, sem precisar sofrer algum tipo de variação. Os três sempre estiveram juntos. O meu pai até citou a morte de Estevão, quando Estevão vê os céus abertos, né? E o Filho do Homem é sentado à direita do Pai. Ou seja, como que o Pai hoje deu uma crise nele, ele decidiu virar filho, está sentado à direita do Filho. Alguma coisa não vai bater. E o Espírito, né? Habitando em nós. E a revelação da Trindade, ela é parcialmente revelada no Antigo Testamento. No Novo Testamento é fácil de ver porque a gente tem cenas como o batismo de Jesus, onde você vê a comunicação dos três, né? O Filho sendo batizado, o Espírito pousando sobre a cabeça do Filho e os céus abertos anunciando a proclamação do Pai a respeito do Filho. Mas no Antigo Testamento a gente já tem evidências claras de que Deus não age sozinho. Uma delas a gente falou, que foi em Gênesis, né?
Gênesis 1:1 e Gênesis 1:26 também, onde Deus fala: "Façamos nós o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança". Então ali façamos nós, ele não estava falando a anjos, mas ele estava falando com a sua própria comunidade. Ou seja, ele estava falando com o Filho e com o Espírito. No Antigo Testamento também, a gente vê expressões, tipo assim, o anjo do Senhor. Quando Abraão, né, estava fazendo sua tenda, e aí apareceram 3 homens, ou 3 anjos, e esse anjo está com A maiúsculo na Bíblia. Normalmente, quando a gente tem a expressão anjo do Senhor com A maiúsculo, ali está falando da Trindade reunida ou o Filho de Deus. Então, quem almoçou com Abraão foi toda a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estavam almoçando com Abraão, estavam tendo um momento de intimidade com ele. Quem derrubou a Torre de Babel, cooperou para que a Torre de Babel caísse, foi a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali como o anjo do Senhor. Um outro termo que a galerinha ficou na dúvida que eu vi aí é o termo pericorese. Alguém aqui, levanta a mão, leu o livro que a gente mandou lá no grupo chamado A Dança da Trindade? Quem leu A Dança da Trindade vai entender com mais clareza essa questão da pericorese. Então, eu vou ler um pouquinho com vocês. Depois aí onde está escrito, ele refere-se à maneira a qual as 3 pessoas da Trindade relacionam-se uma com a outra. A partir desse ponto aí. Amém? O conceito de pericorese permite a manutenção da individualidade das 3 pessoas, destacando ao mesmo tempo o fato de que cada pessoa compartilha da vida das demais. Ou seja, por mais que Pai, Filho e Espírito Santo tenham determinadas individualidades em suas ações, eles compartilham a sua vida, né, com substancialidade. Uma imagem frequente usada para expressar essa ideia é a de comunhão do ser, na qual cada uma das pessoas mantém a própria identidade, ou seja, o mesmo propósito, e perpassa demais e é por ela perpassada. E aí, aquela primeira imagem que o Tiago tinha colocado, volta lá, Tiago, a imagem da Trindade. Esse conceito clássico, ele é visto também não só como uma teoria teológica, né? Não só como um conceito para ser explicado, até porque a Trindade é um conceito que não tem como a gente explicar com 100% de clareza. Tem como a gente entender, mas não de forma plena. Mas um conceito clássico disso é o conceito de uma dança, onde Pai, Filho e Espírito eles estão juntos. E aí eu gosto da expressão que Agostinho ele usa. É tipo assim, o Pai ele é a manifestação do amor, certo? O filho, ele é o amante, ou seja, é quem recebe essa apropriação do amor do pai o tempo inteiro, 24 horas por dia, o tempo todo. E o Espírito Santo é a mediação do amor. Ele media essa relação. E a pericorese, ela dá em forma de dança por causa dessa distribuição de zelo, amor, caráter, atributos de um para o outro. Essa é uma forma clássica e fácil de se entender a questão da pericorese. Uma outra coisa sobre a pericorese também, em relação a essa comunhão do ser, é que eles estão sempre entranhados um no outro. Não há uma separação ou uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. O que se tem como, a gente pode colocar entre muitas aspas e com muito cuidado, questão de hierarquia, é uma coisa, eu não sei se vocês entenderam. Vocês lembram quando meu pai falava sobre economia? Alguém lembra? Não? Então, economia da Trindade é basicamente a forma como a Trindade funciona de maneira encarnada. Então, depois que Jesus ele encarna, o Filho, Jesus ele mesmo expressa, né? Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Eu só falo o que eu vejo meu Pai falando. Coisas assim.
Então, o termo econômico seria termo de sujeição. Então, quando eles estão de eternidade em eternidade juntos, não há uma hierarquia. Mas para o plano de redenção ser posto em prática, o filho obedece ao pai como um filho natural obedece ao seu pai. E o Espírito Santo, ele intermedia essa relação de pai e filho e nos coloca inseridos na mesma relação com o pai, filho e Espírito Santo. Tá tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, basicamente é isso. Isso aqui tudo, só isso tudo, foi a doutrina da Trindade. Aqui estão os conceitos básicos que vocês vão precisar saber para fazer a prova e boa sorte para vocês. A gente vai ter um intervalinho agora e daqui a pouco é nóis.